Boa noite, estamos começando mais um Conexão Saúde Minas, podcast que fala apenas da área de saúde, um podcast que veio para conversar com você, para te trazer informação segura, científica, com profissionais de referência, profissionais que são muito conhecidos já no mercado e que a gente tem total confiança de trazer aqui para falar, para conversar, para orientar, para bater o papo aqui com a gente de uma maneira leve, interativa e ao mesmo tempo trazendo muita informação, que é o que mais importa para cada um de nós. Dentro da área de saúde são as informações seguras, né, gente? Eu sou Luana Pacheco, a maioria de vocês já me conhece. Quem não conhece, vou te convidar já a seguir a nossa página do podcast Conexão Saúde Minas e a se inscrever também no nosso canal no YouTube. No Instagram, nós temos as redes tanto do podcast Conexão Saúde Minas, tem minha rede pessoal e a rede da empresa que vocês também vão conhecer aqui hoje. Quero começar agradecendo os nossos patrocinadores, a começar pela Fênix Gestão em Saúde, que é uma empresa com mais de 16 anos no mercado aqui de Minas Gerais, agora também já alcançou São Paulo e o Nordeste do Brasil. A eCare, que é a empresa que nasceu do meu coração, é uma empresa de home care, uma empresa de treinamento e desenvolvimento de profissionais. A gente acredita nos serviços, a gente acredita que o profissional ele traz diferença, ele traz valor para a entrega do resultado na saúde das pessoas. A COP Assiste, que é uma cooperativa de enfermagem que acolhe aí profissionais, tanto técnicos, auxiliares e enfermeiros, para realizar treinamento e encaminhar para o mercado de trabalho. O mago das fórmulas, que é o Dr. Diego Melo, é especialista em rejuvenescimento facial e corporal. Dr. Diego Melo é referência tanto em Minas Gerais quanto em Goiás, como professor aí de destaque nessas universidades da área de saúde estética. E o projeto Famílias Raras, que é um apoiador, nós somos parceiros também do Famílias Raras, que é presidido pelo André e pela Marina, e tem um propósito de ajudar pessoas com síndromes raras, adultos, crianças, adolescentes, de forma a fornecer suporte jurídico e terapêutico familiar para todas essas famílias que passam por situações de conflito. Hoje nós estamos com uma temática muito importante, estou muito feliz de conseguir trazer duas pessoas de extrema referência aqui para a gente, que eu tive só elogios. Eu tive a honra de conhecer dentro da clínica Bem-Vita, a clínica que eu trabalhei, né? Estou deixando o pessoal agora. E são profissionais da área de saúde mental. O mês de setembro é um mês que traz muitas pontuações de relevância e que cabe, com certeza, nós darmos abertura para conversar sobre esse assunto, que é o acolhimento ao sofrimento, né? As pessoas com sofrimento mental, com dores aí psicológicas, enfim, a gente vai conversar com dois profissionais especialistas na área. Eu hoje estou com a doutora Manuela Nogueira e com o doutor Marcos Vinícius. Quero apresentar brevemente cada um deles, mas cada um deles também vai se apresentar. Sejam muito bem-vindos, estou muito feliz de receber vocês aqui. A doutora Manuela é psiquiatra, atua com adultos e jovens, né, adolescentes. Vai contar um pouquinho para a gente de todo o seu histórico profissional, mais detalhado, eu prefiro deixar para cada um falar. E o doutor Marcos, ele é psicólogo, também atua aí na área de adultos e jovens adolescentes, né? É uma temática hoje que a gente vai abordar que tem extrema relevância. Se vocês puderem começar se apresentando de uma forma um pouco mais profunda, para o pessoal saber e conhecer cada um de vocês. Bom, então quero agradecer o convite, né? Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou médica psiquiatra, eu me formei em medicina pela Universidade de Uberaba, depois vim aqui para Uberlândia fazer residência e fiquei, né? Construí a minha vida profissional aqui. Hoje eu estou trabalhando exclusivamente com a prática de consultório, eu atendo adolescentes e adultos. Tive uma longa jornada aí de trabalho no SUS, tanto em pronto atendimento, enfermaria de psiquiatria, trabalhei no CAPS, em vários pontos de atenção. Uhum. E por ter feito uma formação em transtornos alimentares, que é uma área que lida muito com adolescentes, eu acabei expandindo esse cuidado ao adolescente, né?
de maneira orgânica mesmo, então eu fui estudando mais porque essa demanda começou a chegar mais para mim. E a partir, né, dessa temática que você propõe hoje, é algo que é bastante atual, né, porque a gente percebe que é uma faixa etária que está demandando mais cuidado, né, diante de vários contextos contemporâneos aí. Legal. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu sou o Marcos, né, Marcos Vinícius, também sou formado em psicologia, em psiquiatria ou psicologia. Eu tenho uma formação dentro da psicologia em terapia cognitivo-comportamental, né, a famosa TCC. Também fiz um aperfeiçoamento em transtornos alimentares, também atuo nessa área dentro do consultório. E atualmente estou fazendo uma formação em terapia do esquema, que é uma abordagem advinda da terapia cognitivo-comportamental também. Atuo com adultos, adolescentes, dentro da clínica. O trabalho hoje na psicologia é exclusivamente na psicologia clínica. Bacana demais. Na verdade, assim, a gente observa uma mudança, né? A gente estava conversando, batendo um papo aqui antes de entrar ao vivo na gravação. É, a gente tem observado, doutora Manuela e doutor Marcos, uma mudança de comportamento. Eu acho que ninguém melhor do que vocês para falar dessa mudança de comportamento ao longo dos últimos 10 anos, podemos dizer. Devido à própria mudança da sociedade, a tecnologia, né, o avanço tecnológico, e isso, de uma forma ou de outra, tem sido uma das temáticas que é mais pontuada o tempo todo quando a gente fala de saúde mental. Desde o contexto lá do ambiente de trabalho, onde a gente fala de ouvir, né, falar muito sobre síndrome do pensamento acelerado, burnout, um excesso de cobrança, as pessoas tem uma amiga que fala, pessoal, agora só põe o pé no acelerador, não põe o pé no freio. As pessoas muito preocupadas em produzir, entregar. E por mais que a gente fale em autocuidado, a gente fala de amor próprio, a gente fala, é difícil, né, conseguir chegar a um equilíbrio onde, na realidade, o contexto social que a gente vive é um contexto que influencia para o lado contrário. De um lado onde você tem que dar o seu máximo, muitas vezes investir no mínimo em você mesmo. Se a gente puder começar falando disso, como que vocês, que são profissionais da área, enxergam esses impactos, essa mudança da sociedade impactando aí na saúde mental das pessoas, a mudança de padrão de comportamento, de tecnologia, de exigência ali do ambiente social, né, dentro da saúde mental dos indivíduos? Seja adulto, seja adolescente, ou até mesmo criança. Então, nós estamos vivendo um momento que, ao mesmo tempo em que tem um aumento da ocorrência, né, de sofrimento psíquico, também existe um aumento da identificação dessas condições ou uma tendência a falar mais sobre isso, especialmente no pós-pandemia, né? Porque na pandemia houve um sofrimento coletivo, as pessoas ficaram muito isoladas e isso jogou luz também na questão da internet, da exposição, do debate de alguns temas. Isso é muito bom, né, no sentido de trazer visibilidade, de as pessoas se expressarem mais. Porém, também temos que ter um cuidado no sentido de superficializar alguns debates mesmo, de como abordar, né, de manter a profundidade do assunto, né, para não virar algo com soluções prontas e mágicas ou algo muito voltado só para, né, o marketing ou, né, não tem problema nenhum o marketing, né, mas é a questão mesmo da seriedade e da profundidade com que isso é abordado. E aí, quando a gente entra no tema do Setembro Amarelo, né, ele também é uma campanha que tem 10 anos de evolução, que começou num momento histórico que, de fato, o adoecimento psíquico e o suicídio eram tabus, era algo pouco falado, mas hoje a gente já chegou no outro extremo, né? Assim, de como que a gente precisa levantar jogar a luz mais sobre a questão da valorização da vida, né? Pelo cuidado com o efeito de contágio da campanha, e entendendo que o suicídio ele é o desfecho final e que é muito mais importante a gente olhar, né, para toda uma narrativa e para uma linha do tempo que vem antes, enquanto sociedade, né, enquanto desenvolvimento humano, e como que a gente pode pensar estratégias para ampliar isso. Quando você traz a questão da mudança social,
e a Manuela trouxe a questão do suicídio, né, que é um dos pontos que eu acho que a gente pode falar, vai falar aqui. Tudo isso envolve, né, e a psicologia vem muito desse lugar de pensar o ser humano inserido social, político e economicamente, né, que eu acho que traz um pouco dessas Sim. mudanças que você pontuou, até um pouco a respeito da tecnologia, como é que, né, isso vem impactando na vida das pessoas. Não sou contra o capitalismo, mas como o capitalismo impacta, né, com essas mudanças diárias, rápidas, né, realmente dar o tempo de olhar para nós. E também pensando um pouco na saúde mental, o retrospecto histórico da saúde mental, ele não é bonito, né? Como é que ele que nasceu tudo isso? Então tem-se um tabu com a própria saúde mental, né? Então assim, Antigamente a gente não falava, né? Era é, um tema que a buscar gente não falava. acolhimento. Quem busca psicólogo? Ah, até onde tem? Você é doido. Aquele velho tabu, né? Então, assim, hoje a gente já entende da necessidade de buscar De esse ter um acolhimento. acolhimento. Não, assim, a gente vai poder destrinchar mais sobre isso, não só do psicólogo, do psiquiatra, mas de uma forma geral, mas principalmente quando possível de um profissional qualificado, Perfeito. certo? Porque, assim, a gente poderia até, né, aprofundar mais e é uma coisa que quando você traz dessa evolução, como que a tecnologia impacta, né? E é uma das coisas que me bate assim, eu fico pensando, quando eu vou no hospital eu escuto assim, vamos fazer um atendimento humanizado, né? A No gente meio de pensar na tanta tecnologia, tecnologia. poxa, a gente está no hospital, a gente está cuidando de humanos, são humanos cuidando de humanos, teoricamente. Como assim um atendimento humanizado, Uhum. né? Esse atendimento por si só ele já deveria ser humanizado, mas é por causa disso, da tecnologia que interfere, né? E essa velocidade, e às vezes essa falta de Tudo acolhimento, vai da ficando muito capacidade de acolher. robotizado. Isso, né? Vai ficando tudo muito assim rápido. Então, eu acho que a palavra-chave seria isso: acolher. E Uhum. acolher é simples, né? E talvez a gente não consiga ter esse acolhimento. Perfeito, achei perfeita a fala de vocês, porque é justamente isso, né? Se a gente for parar para pensar, essa questão de que as empresas têm processos e que tem tempo de atendimento e que tudo visa o dinheiro, no final das contas, a maioria das empresas tem que ir lá, a linha tem que estar positiva, então tem toda uma preocupação também com o contexto financeiro, realmente tem um impacto e que a gente precisa começar a repensar, né? Será que realmente o tempo de atendimento, a forma robotizada de atender, a última linha realmente vai ser positiva? Será que esse paciente não vai voltar com o contexto de adoecimento pior depois? Eu acho que são reflexões bem importantes. Se a gente pudesse começar falando disso que vocês trouxeram, o que é o sofrimento? O que é sofrimento mental? Como que eu consigo saber se eu estou em sofrimento? Se é um sofrimento que eu preciso procurar um profissional de saúde ou é algo do meu dia a dia que eu mesmo tenho que aprender a lidar, gerenciar, enfrentar? Como identificar alterações que precisem de um profissional? Na verdade, é uma linha muito tênue, né? Porque o sofrimento existencial, ele faz parte da condição humana, ele está aí, né, presente em todos nós, e aí a importância da educação socioemocional, do reconhecimento das emoções, e inclusive da validação da expressão, né, de possibilitar isso. Eu acho que é uma transformação que, enquanto sociedade, vem acontecendo. E quando a gente vai classificar como um transtorno mental, quando existe uma característica de prejuízo de funcionamento tanto no dia a dia, funcionamento profissional, então existe uma queda, né? Aquela pessoa funcionava de um jeito e aí ela não consegue mais se relacionar, trabalhar, fazer o que ela fazia antes, deixa de gostar das coisas que ela gostava, existe um rompimento e de uma forma persistente e duradoura, com prejuízo, né? O que seria esse persistente duradouro? Tipo, quanto tempo? A gente segue algumas classificações diagnósticas, né, como por exemplo o DSM, a CID, porque a gente segue ali uma linha de referência. Na maioria dos casos, 2 semanas, né?
mas tem condições que, inclusive, menos, né? Às vezes, uma semana ali de uma alteração, uma elevação de humor, por exemplo, critério de hipomania, pensando no transtorno bipolar, é uma semana de sintoma, né? Quando a gente pensa numa depressão, são 2 semanas, né? Mas para um sintoma agudo, é uma persistência importante, né? Porque quando você pensa num sofrimento mais pontual, ele não é algo que tem essa característica de persistência, né? Ele já é mais intermitente, a pessoa continua funcionando ali, mas ela está lidando com aquela condição, às vezes ela vai ter uma perturbação do sono ali de 2, 3 dias, né? Então, assim, essa questão também dos sintomas somáticos, quando tem interferência no sono, no apetite, né? Então, esse caráter de persistência e de prejuízo é que vai trazer a característica do diagnóstico. Né? Um exemplo bem assim, coloquial para gente. A depressão, é até uma metáfora que eu gosto de usar bastante com os pacientes, é como se a gente estivesse enxergando o mundo através de uma lente que está embaçada, que está suja, que está acinzentada. Sempre com uma Que perspectiva. vai dar uma perspectiva geralmente mais negativa, eu não tenho ânimo, eu não tenho vontade, mas é aquela coisa que é o dia inteiro, que está ali, eu estou vendo tudo que está acontecendo no meu entorno com essa perspectiva mais triste, né? Por que triste? Porque eu vou fazer até o paralelo com a tristeza, né? Então, pensando num transtorno, né? Quando eu trago depressão, né? Assim, um adoecimento. Então, então é essa coisa que acontece o tempo todo. Eu já acordo, eu já não quero sair da cama, eu já acordo. Todas as minhas relações, meu trabalho vai te dar nessa perspectiva. O autocuidado diminui, né? Eu tenho mais um pouquinho de preguiça de lidar com o outro, diferente da tristeza. A tristeza, às vezes, eu acordo meio triste e tal, eu vou ali, eu dou uma corrida no parque, ou eu encontro um amigo, vamos almoçar? Ah, nossa, não, vamos, eu vou te pegar. A gente Você se almoça, anima e e vai. você vai, se anima, vai, você conversa, troca uma ideia, fica feliz, vai embora pra casa, seu dia deslancha. Você vai, no outro dia você já acorda mais disposto. Então, assim, é, é uma coisa que é, igual a Manuela colocou, que não perdura, que, sabe assim, que não está em todos os momentos e relações. E é até importante que exista, porque a tristeza tem uma função evolutiva, né? Às vezes a gente precisa de um tempo de recolhimento, né? Estar alegre o tempo todo também está denunciando que alguma coisa está em desequilíbrio. Né? Então, todas as emoções são legítimas e vão acontecer, como a raiva, como o tédio. Eu acho que é até interessante você trazer isso com a primeira pergunta que você trouxe sobre a mudança social. Porque hoje não pode se falar que está triste. Você tem que estar feliz. Você tem que estar feliz o tempo inteiro a todo custo. Né? E como é que é isso? Eu não posso sentir tristeza, não posso sentir raiva, eu não posso estar desanimado um dia. Não pode demonstrar entendeu? fraqueza. Eu não posso. Você chegou no ponto, eu não posso demonstrar fraqueza. Mas como assim? Né? Essas emoções todas fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Estranho o paciente chega para mim, eu fico triste, eu falo, peraí, né? Tem algo estranho. Então é muito esforço, tem um desgaste energético, um sofrimento para manter também nesse lugar de estar feliz, alegre o tempo todo. Essa parte isso não é saudável também, entendeu? Tipo, a gente não pensa, né? Você pensa assim, todas as emoções são normais. Mas se você fica aqui pelo que vocês estão colocando, todas as emoções são normais, óbvio, né? A gente sente todos os tipos de emoções. Mas se uma emoção perdura por muito tempo, pode ser um sinal de alerta se começar a alterar ali o dia a dia da pessoa. A alegria também, essa parte eu sabia. No caso, quando a gente pensa, por exemplo, em transtorno de humor bipolar, que ele alterna ciclos de rebaixamento do humor com elevação do humor. E nessa elevação do humor são os episódios de hipomania e mania, pode haver diminuição da necessidade de sono, a pessoa fala demais, dorme pouco e não sente falta do sono, ela vai ficando esgotada, ela pode ficar mais irritada. A partir da elevação do humor, ela pode ter um aumento de autoestima em que ela vai perdendo o freio, às vezes vai se expor com comportamento de risco, de compra, de exposição sexual. Então, essa hipertimia ela também vai trazer riscos, ela também vai trazer um desequilíbrio, né? E depois, inclusive, paga-se um preço por gastar aquilo tudo ali num curto espaço de tempo, né? E aí vai para a ciclagem mesmo do humor, né?
pensando só numa patologia específica. Dentro do dia a dia do consultório de vocês, se eu puder deixar essa curiosidade, os dois são um casal, né? Um casal incrível que acho que um acaba também complementando o outro aí no bate-papo. Deve ser interessantíssimo no dia a dia, né? De vocês. O que que é o mais comum a busca, o que que é o mais prevalente no consultório, né? Quais são os transtornos que vocês normalmente têm percebido maior incidência aí nesses últimos anos de atendimento? Eu vejo que a realidade do consultório, é claro que tem alguns filtros, né, assim, do que eu atendo mais né, de onde eu estou, mas de alguma maneira reflete as estatísticas mesmo. Então a gente sabe que, por exemplo, os transtornos mentais mais comuns são os transtornos de ansiedade generalizada, pânico, fobias, né, ansiedade de separação, os transtornos relacionados ao trauma, o toque, que agora é uma entidade separada, mas que advém também, né, da psicopatologia da ansiedade. Então, na prática de consultório, que costumam ser casos menos graves, porque podem esperar, são casos eletivos, diferente de um CAPS, né, de um pronto-socorro, e os transtornos de humor em segundo lugar, especialmente a depressão, ou uma reação de ajustamento com sintomas depressivos, que é aquela pessoa que perdeu um ente querido, perdeu um trabalho, tem ali um gatilho específico, está lidando, às vezes não chegou numa depressão ainda, mas busca ajuda antes, né? E aí no consultório acaba chegando um pouco menos os transtornos mentais muito graves, como a psicose, uma esquizofrenia, o bipolar até chega mais, porque tem o bipolar tipo 2, né, que é um pouco a sintomatologia, eu não vou dizer que é menos grave, porque é uma condição muito sofrimento também, mas é uma sintomatologia mais ou menos, né? E no caso da vivência com o adolescente, tem chegado muito, por exemplo, comportamento autolesivo, é algo que tem sido cada vez mais frequente. Adolescentes e adultos jovens com sintomas de desregulação emocional, né, que isso pode gerar, por exemplo, comportamentos compulsivos, comportamentos autolesivos, justamente advindo dessa dificuldade em lidar com as emoções, abrindo uma vulnerabilidade para adoecer psiquicamente. Às vezes, em relação também com transtornos do neurodesenvolvimento, que é algo que tem chegado muito, não porque necessariamente está na moda, mas porque a gente aprendeu a identificar os casos leves, as nossas classificações diagnósticas evoluíram, então agora, principalmente nós que trabalhamos com adultos e adolescentes, nós vamos pegar essa pessoa que não teve diagnóstico lá na infância, porque realmente não era visto dessa forma, de 2013 para cá, né, teve uma atualização e a gente passa a identificar. E aí, como é que é isso, né? De fazer um diagnóstico, uma condição do neurodesenvolvimento que está presente desde os primeiros anos de vida, mas que a gente só vai perceber, não vou nem dizer perceber, né? Mas que a gente vai conseguir identificar nesse momento em que as demandas de vida daquele indivíduo, de responsabilidades e de escolhas, foram suficientes para a questão eclodir de uma maneira mais ampliada, né? Então, as condições autismo, diagnóstico tardio de autismo, TDAH, né? É algo que também tem chegado muito. Enquanto você fala, me digam se eu estiver errado, mas assim, me vem uma percepção. A gente falou muito já da questão da mudança do comportamento, da sociedade, etc. Gente, assim, eu nunca ouvi falar tanto sobre autismo, sobre crianças passando por várias situações críticas emocionais. E aí me vem duas dúvidas, duas questões. A primeira é como que a gente pode introduzir, já que a gente está falando aqui também sobre gestão das emoções, introduzir essa temática para as pessoas que não são da área, como realizar o autocuidado, como identificar os sintomas, você já falou algumas coisas bem importantes aqui, mas também quais são os comportamentos que vocês consideram que dentro dessa mudança social a gente tem que ter mais atenção. A gente vê falar muito de tela, né? O excesso de tela e etc. Tem realmente impacto? Qual que é a orientação de vocês como profissionais? Porque me parece que vem um boom realmente, né, nas crianças, nos adolescentes, de alterações na saúde mental, que a gente precisa ter uma atenção assim urgente, porque até onde nós vamos? Como serão esses adultos?
você acabou de dizer, né? Se eu começo a cuidar na infância, se tudo isso vai ter um impacto na vida adulta, e a gente está vendo esse contexto de mudança, de repente uma crise, um boom de um monte de coisa, pelo menos é a impressão que eu tenho. Como que vão ser esses adultos que daqui a 10, 15 anos, em que mundo a gente vai estar vivendo? Chega a ser preocupante isso, né? Então, essas duas perguntas, né? Como introduzir essa questão de gestão das emoções e quais são os cuidados que vocês colocam assim como alerta diante dessa mudança de sociedade que a gente precisa ter opa, calma, vamos dar uma desacelerada e tudo mais. Eu acho que vou deixar a Manuela falar um pouquinho da questão mas Ó, assim, eu vou falar de alguns construtos teóricos que me vieram, né, e de intervenção mesmo eu vou deixar para o Marcos falar. Então, assim, hoje a gente tem falado muito sobre o impacto do estresse precoce de vida ou das experiências adversas da infância, como base de pesquisas científicas para validar o impacto dessas experiências iniciais no adoecimento psíquico que a gente está vendo hoje, né? Então, e até como uma perspectiva de mudança geracional, de uma valorização maior da criança, né? Porque a gente vem de um momento anterior em que o idoso era bastante valorizado em termos de respeito, de sabedoria, e a criança muitas vezes invalidada, não, né, como alguém que não está entendendo o que está acontecendo, que não tem que se expressar, que não tem que falar, para um outro momento agora em que o idoso, a velhice, ela está sendo vista, né, com uma certa questão assim, de etarismo, de menos importância e menos valorização, e a criança eclodindo, né, justamente como esse potencial aí de vida, e algo que quanto mais investimento, melhores resultados para frente. Entendendo a consequência. Que né? O ideal é o equilíbrio, né, a valorização de todas as etapas da vida, mas de fato a intervenção nessa fase inicial é que, de fato, vai produzir um desfecho melhor em termos de saúde. Então, o principal ponto, quando a gente fala dessas experiências adversas, né, um dos principais eu vejo como a não violência. A não violência, a possibilidade de essa criança se expressar, porque aí envolve também os modelos de educação emocional, né? De como é que é isso de eu validar as emoções, de eu poder chorar, de eu lidar com o diferente. Então, o acolhimento da diversidade, né? Que aí já tem políticas de anti-bullying, né? Como lidar com isso. Então, eu diria que pensar esse aspecto do estresse precoce de vida, né? Que antes a gente banalizaria dizendo, é o trauma de infância, mas é muito mais complexo que isso, né? Então, assim, a partir dessas experiências, como que a gente pode promover uma educação, né, socioemocional nas escolas, em casa e de expressão, e inclusive longe das telas, né, de promover espaço de convivência e de limitar, pelo menos, o uso de telas. Você né, acha que porque, tem realmente um impacto? Sim, sem dúvida, é porque comprovado. priva de conexão, né? Deixa o Marcos falar. Então, eu acho que eu até estava vendo, conexão, é conexão, sabe, assim, a tecnologia, ela nos trouxe aproximação dos distantes e afastamento dos próximos, né? Perfeito. Então, assim, é essa conexão com quem está próximo, conectar com os filhos, conectar com os próximos, né? Às vezes a pessoa, né, independente da estrutura familiar, é estar perto, conseguir conversar realmente, conversar olhando no olho, conversar trocando essas experiências de emoção. Como é que você está hoje? Como é que foi seu dia? Tendo empatia, Como é que eu né? posso te Você fala ajudar? tanto disso. Isso, né? Empatia. Então, assim, eu acho que realmente a conexão que a internet, que a tecnologia trouxe, desconectou muitas outras mais próximas. Então, assim, eu acho que essa conexão. Tem muito pai que, né, a gente está falando de criança aí, nessa evolução, né, de adolescentes também, que muitas das vezes ele fica sabendo de algo que o filho passou no Instagram, que o outro que ele nem sabia que o filho tinha feito tal coisa, né? Então, assim, poxa, não está conversando? O que está rolando? Sabe, essa falta de da conexão. O que acontece, assim?
historicamente, desde que nascemos, nós buscamos conexão e pertencimento, certo? É, um, é básico desde o início da nossa vida. Então, se desde então as famílias conseguirem proporcionar isso para a criança, né, a conexão emocional, né, o pele O a pele, desenvolvimento, né, o se torna desenvol- melhor. isso, né, a gente busca isso a vida inteira. A gente, a gente filia a grupos, a gente vai para áreas afins, né, a gente se Uhum. une, então a gente quer sempre estar pertencendo a algo. Mas quando, desde criança, a gente já nasce com isso, com essa conexão, esse pertencimento, se reconhecendo num lugar de fato, né, já é uma base segura, né, até falando em base segura, né, tem a teoria do apego, né, que ele traz o seguinte, que é um apego seguro. O que é um apego seguro? A criança precisa de explorar. Uhum. Então é na exploração que ela vai aprender a lidar com as emoções. Só que ela precisa de ter uma base, um porto seguro que ela vai voltar, vai se conectar, vai o pai, a mãe, o tio, quem for que seja seja esse porto seguro, vai acolher essa criança e vai trocar com ela, vai, sabe assim, afeto, que é uma coisa que é importante, é acolhimento afetivo. A criança precisa de limite. Tem pai que fica com medo de dar limite para a criança, Uhum. sabe? Então é um limite com carinho. E eu acho que é o que vai faltando, né, com esse avanço que a gente fala assim, se for uma dica que eu tenho para dar para os pais, ponha limite, mas um limite com carinho, um limite com, porque criança, a gente acha que é igual a Manuela falou, não, tinha esse conhecimento, essa tabu que criança não entende, põe a regra ali, pronto, não, a criança entende, ela não vai entender com a clareza que talvez a gente tem daquilo que a gente está passando e fazendo, mas ela já vai internalizando os comportamentos, as consequências dos atos. O limite é importante. Então, assim, é importantíssimo, mas com carinho, Uhum. diferente daquele limite, né, Imposto. imposto, porque ele não é racional. Aí a gente vai gerar medo, a gente vai gerar outras coisas que lá na frente gera afastamento Uhum. e não aproximação. Sabe o que me desperta assim, de pensamento? Diante de tantos problemas que nós estamos vivendo, o que se fala? A gente tem falado muito na internet, mas assim, vocês enxergam de verdade assim, que existe qualidade nas orientações, nas escolas, nos ambientes de saúde, porque a impressão que eu tenho é que falta um pouco da gente falar sobre gestão das emoções, da gente falar sobre, igual você falou super bem, né? Até onde é o normal? A partir de qual momento esse sofrimento passa a ser patológico? Porque se a gente está num contexto onde eu queria até que vocês falassem sobre isso, como é que está a incidência de adoecimento mental? Não sei se vocês podem trazer esse dado, se cresceu nos últimos anos, se realmente está maior depois da pandemia, a gente tem a percepção que sim, mas eu acho legal a gente falar de dados. E se a gente está vivendo esse contexto de aumento da incidência do adoecimento mental, é, até mesmo como vocês trouxeram aqui falando sobre os jovens, né, e tudo mais, sobre autolesão, Lesão. autolesão. Por que se fala tão pouco? Por que se fala com pouca qualidade? Por que as pessoas não. Se existe um campo aberto para isso, para a gente trabalhar e de repente prevenir, como vocês enxergam isso? Eu acho que inicialmente existia um subdiagnóstico, até pelos tabus que a gente Uhum. falou, né, da saúde mental. Então, a gente não ficava sabendo. E até agora trazendo para o Aham. Setembro Amarelo, que a gente, você Uhum. comentou muito bem no começo, né? Estamos falando de prevenção ao suicídio, você trouxe. Vamos falar de proteção à vida. Cabe uma conscientização aqui, não cabe, doutora Manuela? Porque não é possível. Eu conversando tanto, a gente bateu um papo também com a doutora Melissa, também psiquiatra, eu consigo enxergar claramente que falta um aprofundamento desse tema. De repente, é como você falou, a gente está muito no raso. A gente não está entrando mesmo no contexto para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os idosos. Como que vocês enxergam essa questão? Eu acho que vai muito. Só um ponto, porque eu acho que aquilo que a gente está até comentando antes, a gente estava conversando, é que o suicídio é o final.
é a ponta final do caminho de sofrimento. Então, como olhar para esse sofrimento para que ele não precise chegar nisso, né? O suicídio é a busca do alívio da dor extrema que ele está tendo, né? Que a pessoa está passando, ou Até do chegar lá, ele já prejuízo. passou por um monte de Isso, coisa. ele já passou por um monte de atendimento, de pessoas, então assim, esse acolhimento, que é, né, eu acho que é a palavra-chave, ele tem que acontecer na sociedade, na comunidade, lá onde ele está inserido, né? Seja em grupos, que seja em escola, que seja em igreja, não necessariamente precisa ser um profissional qualificado. Se for, ok, melhor. Talvez vai ser mais rápido, mais perspicaz, mas Para não, começar, né? é O ideal é que ele chegue ao isso. profissional, né? Mas o pedido de ajuda muitas vezes ele vai surgir na comunidade. Uhum. E aí como que esse primeiro acolhedor, essa primeira pessoa que ouviu, vai lidar? É nesse sentido que a gente pensa que a gente precisa se capacitar Sim. enquanto sociedade, até no sentido de estar mais confortável com as próprias emoções. Porque quando eu acolho um indivíduo em dor, eu preciso primeiro me colocar no lugar daquele que vai acolher, porque se eu absorver, né? É claro que é importante eu tomar consciência, Conectar. porque dói, né? Dói em mim também, mesmo num contexto profissional, eu preciso ter uma medida ali, né? Do quanto que eu vou absorver para eu conseguir ajudar aquele indivíduo. Então, mesmo fora do contexto profissional, né? Enquanto ali é um ser social, se eu me coloco para ajudar, primeiro eu vou reconhecer as minhas emoções, e por mais que nós estamos falando da importância de validar as emoções, enquanto alguém que acolhe, ali você vai se colocar a serviço do indivíduo, né? De preferência com neutralidade, de preferência tentando olhar para aquele indivíduo com as particularidades dele, né? Que seja ali para uma escuta sem julgamento, ou para uma Importante escuta isso. aberta, como que eu posso te ajudar, ou quem que é a pessoa que você confia, que está disponível. Isso É pode ser para qualquer pessoa. o início, sim. É Isso. claro que para uma investigação mais aprofundada, o ideal é que seja um profissional capacitado. A gente sabe que grande parte dos indivíduos que têm, né, pensamento de desistência, eles mesmo, né, claro, têm uma dificuldade de acesso ao especialista, porque tem menos mesmo, mas até por questões ainda de estigma com a saúde mental, muitas vezes ele não vai procurar o especialista, às vezes ele vai procurar um profissional de saúde, né, de uma abordagem mais geral, e aí a importância também da gente capacitar, né, Os próprios profissionais. enquanto equipe multiprofissional, para fazer esse primeiro acolhimento e direcionar bem, né? Doutora, explica para a gente, aproveitando que você está trazendo esse contexto, por que que é importante, então, dentro do que você está dizendo, a gente começar a falar de proteção à vida e não pregar tanto a questão de prevenção ao suicídio? A gente estava falando disso antes, se você puder trazer luz a essa questão, que eu acho que vem ao encontro disso que você está dizendo, né, dessa identificação e tal. E não banalizar e não ficar só no raso, né? Sim. Eu acho que tem a questão mesmo da campanha, né? De a gente agora, já que a gente chegou em 10 anos da campanha e já existe uma desmistificação e uma abertura maior para falar do tema, mas de alguns cuidados no sentido do efeito de contaminação, né? De focar demais no aspecto da letalidade e do suicídio concentrado no mês de setembro, e porque o ideal é a gente poder falar de saúde mental o ano todo. A gente sabe que é uma tendência essa questão mesmo de colocar campanhas, né? Tem também o Outubro Rosa, né? Mas assim, como especificamente quando a gente fala de suicídio, existe essa questão do efeito de contágio, a gente precisa tomar cuidado, né? De realmente a gente não precisar focar unicamente nessa questão do desfecho negativo. E também, né, de um dado importante, que o suicídio ele tem muito mais relação com a desesperança do que particularmente a depressão, né? Então, ok, fator de risco, boa parte dos pacientes que faz uma tentativa de suicídio tem um transtorno psiquiátrico, mas muitas vezes ele foi também motivado pela desesperança, né? E aí talvez isso explique o aumento de comportamento suicida em jovens, né? No sentido mesmo dessa questão da desesperança, né? De como é que é chegar nessa idade e precisar tomar tantas decisões numa sociedade tão competitiva, que cobra tanto, né? Como que a gente pode, Proporciona então, pouco.
em contrapartida, né? Uhum. Socialmente, Da politicamente. exigência, do sucesso e, né? Então, assim, como é que a gente vai cuidar desse aspecto de instilação de esperança? Porque o profissional, né, a pessoa, tanto o profissional quanto quem acolhe, né, se a gente tiver essa chave, né, que ouvir, a escuta qualificada, ela tem um papel de instilar esperança ali naquele indivíduo. Do Uhum. mesmo jeito que uma atividade comunitária de grupo pode promover isso no dia a dia, Perfeito. né? Então, da valorização da vida em todas as faixas etárias, mas no sentido da busca de sentido, né? De como é que é essa existência. E, claro, socialmente também, como que a gente pode promover dignidade, porque às vezes a pessoa ela não tem acesso ao básico, né? Uhum. Então, para a gente pensar sistemicamente, né? Tanto ali nas necessidades básicas, concretas, materiais, quanto nas necessidades emocionais e como que, enquanto sociedade, a gente pode promover isso. Eu gostei muito da sua fala quando você disse que a gente tem que se preparar enquanto não profissionais especializados na área. Eu sou enfermeira, né? Mas não sou psicóloga nem psiquiatra. E existe, a gente, vocês comentaram sobre padres, sobre professores, figuras de referência, né? É uma linha tênue, é difícil. É difícil, eu acho que cabe um trabalho importante aí de conscientização mesmo, como vocês estão falando, porque saber identificar e saber como conduzir é desafiador, né? Não é para qualquer pessoa. E aí, dentro disso, eu vou te perguntar uma coisa que eu já perguntei antes, mas que eu vou falar de novo, porque é uma resposta que eu acho bem importante. Quem ameaça não faz? Faz. Isso é bastante tabu e é preocupante a fala. Claro que existem questões mesmo de métodos de tentativa, de maior e menor letalidade, que para nós especialistas na área, a gente vai levar isso em consideração na hora de mensurar risco e conduta. Porque qualquer comportamento autolesivo, ele está comunicando algo. Mesmo que a intenção seja se livrar da dor, ou comunicar algo para alguém, né, que de repente está ameaçando romper comigo, mas aquele comportamento tem uma finalidade, né? Então, não é porque foi escolhido um método de menos letalidade que isso não envolve um risco ou que isso não está comunicando sofrimento. Mas aí é diferente se essa pessoa vai precisar de uma internação num ambiente protegido ou se ela vai precisar simplesmente de uma escuta, de voltar amanhã, ou se eu vou acionar a família, é possível, né, tirar de casa objetos que oferecem risco, é possível um suporte maior com a medicação hoje, né? Então, se da gente individualizar essas condutas a partir também de fatores de risco, é primeira vez, tem tentativa anterior. É porque né? a gente pode se deparar, as pessoas que são figuras de referência, como vocês estão falando, né, os professores, padres, etc. A gente já ouviu falar muito, não, quem ameaça não faz, quem ameaça não faz. Então, muitas vezes eu percebo, a sociedade não está pronta, eu percebo isso, né? Para acolher esse tipo de demanda, para acolher essa pessoa doente, essa pessoa com sofrimento mental. E acho que, inclusive, cabe um trabalho que não sei se é feito, se tiver alguma coisa aí na nossa região, acho legal vocês trazerem, mas se não tiver, para quem estiver assistindo, acho que cabe um trabalho de conscientização dessas pessoas que são figuras de liderança, dentro do que vocês estão trazendo de orientação aqui para a gente, porque, gente, hoje acho que a rotina, né? Até falando um pouco sobre projetos, a gente está dentro de um contexto político nesse momento, alguns profissionais aí falando, vamos levar cuidados para quem cuida, vamos tentando trazer iniciativas que cuidem mais das pessoas, porque a incidência, agora vamos voltar nesse assunto, a incidência, ou pelo menos a gente tem falado mais disso, não sei se é porque realmente aumentou, mas tem aparecido com mais frequência. Realmente está aumentando? Você fala questão do suicídio, Do adoecimento mental, do sofrimento mental, do suicídio. sim, eu acho que é igual eu falei, É até o aumento da isso, identificação. Aumento da identificação, não da ocorrência especificamente.
Eu acho que sim, até pelo, vamos colocar proporcionalmente ao crescimento populacional. Mas sim, eu acho que é aquilo que eu disse. Eu acho que anteriormente era subdiagnosticado. Eu acho que já existia, mas não se via como tal, né? Vou entrar no odeio, mas, né, o tal do mimimi. Ah, não, falando, não, realmente talvez essa pessoa tá no sofrimento, tem algum tipo de transtorno, né? A gente ouve falar isso até, infelizmente, até hoje, às vezes, de autismo, de alguma coisa, né, nesse É tipo, difícil falar assim TDAH. de uma forma geral. Sim, a gente tem tido mais procura, Sim, né? Com certeza, demanda. mas eu acredito que como fruto de uma identificação, de uma conscientização, Conscientização, isso, educação, justo. né? E tem trabalhos acontecendo? Se a gente está conscientizando mais essas pessoas que são essas figuras de liderança, vocês reconhecem que elas são orientadas de uma forma válida? Eu acho que isso vai acontecer de cá para lá e de lá para cá. Então a gente falou assim, né? Se o indivíduo em sofrimento ele não tem acesso ou ele não tem coragem de procurar diretamente profissional de saúde, isso vai aparecer lá na comunidade. Ele vai comentar com o vizinho, que muitas vezes vai pedir a ajuda do líder religioso, do padre, do pastor, né, que vai chamar para uma conversa. E às vezes ali, né, esse líder ele pode incentivar, ó, vamos lá no postinho, eu vou com você, né, na unidade de saúde da família. Chegou na unidade de saúde da família, é um caso para ir para o especialista, então vou referenciar, vou ligar. Então, assim, de trabalhar em rede, desde a comunidade até o específico. E de cá para lá, então chegou até mim. Eu vou conhecer a vida daquela pessoa, aonde que ela mora, em quem ela confia, qual que é a crença religiosa dela, porque eu também posso acessar, eu também posso mandar uma carta para a escola para saber como é que aquele adolescente está, se ele e a família me permite, né? Então, assim, quanto mais eu puder expandir naquele projeto terapêutico para ajudar aquele indivíduo, aquele adolescente a criar sentido, a se reconectar com a rede, de onde ele já está, né? Chamar a atenção ali que seja, então qual que é, né, o seu líder, né? Você está frequentando aí, né, a sua tribo, ou que seja, se essa família tem, né, um grupo religioso, como que então eu posso fortalecer esse indivíduo ou falar com esse líder que essa pessoa confia, eu posso ir até a comunidade, ou eu posso falar diretamente com ele. Isso é perfeitamente possível, porque a gente trabalha com um projeto terapêutico individualizado para cada ser humano. Isso é o ideal. Né? Eu acho que, assim, infelizmente, não são todos capacitados. Na verdade, acho que se a gente for pensar, eu, eu, eu sou servidor público também, né, formado em educação física, então eu também trabalho na rede pública com idosos. E idosos geralmente trazem muitas demandas, porque eles lidam com a família como um todo, né? Eles são o topo da pirâmide ali, então a família como um todo participa da vida deles. Então surge muita demanda. Ah, meu filho está passando por isso, droga, meu neto não sei o quê, também, sabe? Ah, problema de escola, de creche. Então, para mim, enquanto profissional lá, não, seja a estrutura da prefeitura, mas que não está ligado à saúde mental, não chega isso tudo, né? E assim, então, capacitar essas pessoas que não estão dentro da saúde mental, porque vai chegar na menina da recepção e falar assim, nossa, aqui tem não sei o quê. Não, mas olha, esse tipo de serviço você pode procurar em tal lugar. Pelo menos referenciar, né? Isso, sabe? É esse acolher e saber direcionar. E também talvez a pessoa fazer a pergunta, né? Que às vezes a gente não faz até com medo de talvez o que que a gente vai ouvir, né? Nossa, porque a gente chega com a demanda, ah, aqui tem psicólogo. Segura que eu quero aproveitar Tá. essa fala. Vocês falaram muito sobre tabu. Ainda existe tabu para buscar psiquiatra? Eu sei que existe. Eu queria até que você explicasse assim, quando buscar o psicólogo e quando que já é caso de ir para o psiquiatra. E tem tabu para buscar o psicólogo ainda? Psicólogo? Ainda tem, de uma certa forma ainda tem. É, menos, eu acredito que menos, né? Mas assim, ainda tem. Não gosto, tem preconceito. Preconceito, talvez não preciso, talvez até a questão de não entender a cientificidade da psicologia, né, como algo como a psiquiatria, outras áreas, né, da saúde mesmo, como o médico, né, que a gente está embasado
cientificamente para prestar aquele serviço. Então, assim, né, Não é um aconselhamento, isso, não é. né? Ok, a gente precisa de conversar com amigos, a gente precisa Aham. ter essa rede. A gente está falando disso aqui, né? De ter rede, de ter amigos, mas o psicólogo a gente tem essa escuta ativa, sabe? E a, É a formação tem a humana. formação teórica, humana, né? Desse trabalho. Então, assim, ainda existe. Uhum. Eu acho que a pandemia, né, trouxe bastante visibilidade para essa necessidade, tanto é que houve um crescimento assim, que muito grande a partir disso, Uhum. tanto os atendimentos presenciais quanto os online, né, que eu acho que cresceu muito, que ajudou também a expandir essa prestação de serviço, porque tem Perfeito. muitos locais, muitas cidades que menores que talvez não tem ou tem pouco profissional, então consegue-se fazer esse atendimento à Uhum. distância com qualidade, né? Hoje o CFP ele até tem novas diretrizes a respeito, antes era bem mais burocrático, você tinha Uhum. que se cadastrar, tinha todo. Então hoje não, Hoje não hoje tem isso não tem mais. mais esse processo, então é bem mais tranquilo. Então, assim, O que que são os tabus normalmente? O pessoal acha que é o quê? Um conselho, alguma coisa assim? Quem tem dificuldade para aceitar o psicólogo? eu vou bem no tabu que eu acho que casa com a saúde mental como um todo, que é aquela famosa frase, quem vai no psiquiatra, no psicólogo é louco, Ou é Uhum. fraco, ou é fraco, isso. né? Ou é Tá louco ou é fraco, não certo. está dando conta de lidar sozinho com as coisas. Então, É, provavelmente o homem deve ser buscar menos do que a mulher. Sim, Porque ainda o homem tem a ainda tem essa questão, questão de ser forte e tal, né? Não sim, poder muito né, mostrar da fraqueza. masculinidade tóxica, né? Até falando dessa palavra, eu me lembrei da questão, a gente está falando das redes sociais, e às vezes de alguns termos que, ok, são legais de trazer informação, mas que às vezes estão sendo muito usados assim, como tendência. Então, masculinidade tóxica, né, é algo que chama atenção mesmo para a gente questionar esse padrão de um homem não poder chorar, não poder se expressar, né? Do mesmo jeito que tem aí, sei lá, narcisismo, então Aham. super Yeah. banalizado ou usado de uma maneira indiscriminada, né? Uhum. Mas até voltando na sua pergunta sobre quando que é o psicólogo e quando que é o psiquiatra, o melhor dos cenários, quando a gente está falando de um sofrimento mental, é a gente poder oferecer os dois tipos de cuidado. Eu Uhum. encaminho 100% dos meus pacientes para psicoterapia. Uhum. Se ele já não chega encaminhado de um psicólogo, é condição, né, do meu projeto terapêutico que esse paciente faça psicoterapia, seja acompanhado por um psicólogo. E o paciente que chega até mim, o psiquiatra ele só passa remédio? Não necessariamente, Essa é né? uma dúvida, né? Então, nós não vamos medicar 100% dos pacientes. Às vezes eu vou estar ali justamente para ajudar aquele paciente a nomear um transtorno de ajustamento, um luto, algo ali Conduzir. mais circunstancial, né? Não é uma Então, terapia, não. É o diferente do psicólogo, do trabalho que o com, psiquiatra faz. não, porque o psiquiatra, ele é mais diretivo, então a gente tem que investigar a doença. Então acaba que a nossa abordagem, ela vai envolver um direcionamento maior de coisas que a gente precisa pesquisar ativamente, mas é uma entrevista que acaba sendo terapêutica, porque junto com aquela pessoa, você vai passar por partes da história de vida dela, Uhum. e se ouvir é muito terapêutico, né? Então acaba que não é uma psicoterapia, mas que é um momento que acaba sendo terapêutico. Existem psiquiatras que são psicoterapeutas e trabalham também, eu não trabalho, já trabalhei, mas achei difícil conciliar as duas coisas, mas acaba que é uma abordagem um pouco diferente, né? Uhum. O psiquiatra, sim, ele precisa investigar mais a questão da doença, claro que ele vai pesquisar coisas de outras áreas desse indivíduo, porque uma hipovitaminose, um transtorno, né, uma alteração hormonal, nutricional, também pode causar sintomas psiquiátricos. E aí, como Uhum. médicos, a gente vai precisar investigar, vai precisar pedir exame, vai colher história familiar desse indivíduo, né? Uhum. Até a gente falou bastante sobre a questão da comunidade, acabou não valorizando a importância da família, né? Então, assim, a família, no contexto de cuidado de saúde mental, é extremamente importante. A gente vai valorizar a privacidade desse indivíduo, mas, dependendo do contexto, nós vamos chamar a mãe, o pai, né? No caso de adolescente, ou o cônjuge. Às vezes a gente vai precisar encaminhar esse familiar com cuidado também, né? Então, assim, trabalhar ao lado da família, ter a família como aliado e não ficar culpabilizando essas famílias,
né, é o ideal, é o que Até a porque gente às vezes a procura fazer família no nem dia a sabe. dia. Isso, né? O cuidado psiquiátrico, ele tem essa característica, né, de precisar estar mais ligado ao cuidado médico mesmo, né, de você identificar ali fatores associados, Não mas necessariamente com medicamento ou sempre com medicamento. não necessariamente. Quadros leves ou quadros adaptativos, muitas vezes a gente pode pensar em outras intervenções iniciais, ou mesmo com remédio, não só o remédio. A gente também vai intervir com o incentivo de mudanças de estilo de vida, psicoeducação, então vamos cuidar do sono, né? Vamos incentivar uma prática de respiração 3 vezes por dia, né? Medicina baseada em evidência. Alimentos frescos, preferencialmente, né? Então, como é que está a alimentação? Atividade física, atividade de transcendência, né? Não necessariamente religiosa, né? Mas da importância, né? Do cuidado com a espiritualidade e a conectividade social, né? Então, quando a gente vai questionando a questão de tela e de tecnologia, não é no sentido de que é só negativo. É claro que hoje a gente já usa a nosso favor. O Marcos falou da questão do atendimento online, né? A questão tem alguns aplicativos agora que já foram desenvolvidos para monitorar o humor. Então, assim, tem muito recurso que a gente já está usando, né? Mas, assim, cada coisa no seu lugar e com a quantidade, a dose, né? Assim, então, Em excesso faz mal, né, isso, gente? né? Então, de a gente poder expandir esse cuidado não só para o remédio, também o remédio, mas não só ele, né? Vamos falar de coisa boa, porque esse tema, eu fiquei assim, né, porque já vai passando mil pensamentos na minha cabeça. Vocês falaram muito sobre, ao invés de falarmos sobre prevenção ao suicídio, vamos valorizar a temática de proteção à vida, de promover a vida, e você trouxe agora sobre essa questão do autocuidado. O que é autocuidado? Por que a gente negligencia tanto o autocuidado? Por que que a gente negligencia? Talvez a gente não tenha noção da, do nosso corpo, da necessidade de existir esse autocuidado. Aí o autocuidado a gente vai pensar em várias áreas, né? Saúde física, saúde mental, saúde financeira, social, tudo isso faz parte de um autocuidado. A gente saber lidar com essas áreas diferentes da nossa vida fazem parte de um autocuidado. Né? Não adianta nada eu ser muito bom no meu trabalho, ganhar muito dinheiro e a minha saúde está precária. Eu não ir ao médico, eu não fazer avaliações, eu não praticar atividade física, eu não me alimentar bem. Então, uma vez eu escutei uma palavra que eu achei fantástica, que não é o equilíbrio, porque o equilíbrio ele é algo que eu acho que não vai acontecer, inatingível. É uma equilibração, sabe? Vai desequilibrar para um lado, a gente busca, a gente vai, mas é não deixar de estar em ação buscando esse equilíbrio o tempo todo, porque a gente nunca vai estar estável. A gente bem dizer impossível a gente pensar hoje em dia estar estável. Seja nesses campos todos que eu coloquei. Apesar, né, doutor Marcos, de tantas pessoas pregarem que vivem uma vida aí, né, nos Instagrams da vida, de nossa, meu Deus, tudo muito. Quando a gente traz a rede social, acho que um dos maiores perigos são esses. Essa comparação. Eu acho que quando a gente fala da adolescência, e quando a gente vamos colocar as redes sociais, né, online, né, porque nós temos nossas redes sociais presenciais, né, as online, né, eu acho que o adolescente, o pai tem que estar muito atento, essa família, esse primeiro núcleo tem que estar muito atento quanto a isso, porque a gente abre o Instagram né, é igual você está falando, é uma família perfeita, é uma profissão, é a vida perfeita, né, e aquilo ali fica tão inatingível, fica tão distante que a gente se dispõe a fazer certas coisas, né, irracionalmente, para tentar chegar àquilo e que causa sofrimento. Às vezes, mesmo que a gente não se disponha, mas só da gente ver aquilo ali, e se a pessoa não tem noção da, de valorizar o que ela já tem, o que ela é, onde ela tem inserido, a família, o que ela tem, né, de saúde, financeiramente, tudo,
acho que causa um espaço, né, uma lacuna tão grande que fica tão distante aquilo que causa um sofrimento gigantesco. Porque, querendo ou não, beleza, é ótimo. Imagina que beleza, eu ter aquela vida, né, viver bem, aproveitar das coisas, né, não vamos falar que isso é um pecado, assim, né, né, mas, poxa, qual que é o espaço que existe entre onde eu estou com aquilo? E aí vem as formas fáceis. Não, você pode chegar aqui. Solução milagrosa. Soluções milagrosas. É aí que é onde, né, onde mora o perigo, né? Porque o que que a gente faz, o que que a gente se dispõe a fazer para chegar até lá, e ou aquela pessoa que não dá conta de sair do lugar, e aí gera sofrimento, gera dor, e não dá conta de lidar com isso. Naquele momento, né, também. Porque muitas vezes a gente vai respeitar o momento do paciente e as fases, a gente vai junto. Então, quando a gente fala do autocuidado, é colocar esse sujeito enquanto protagonista do cuidado dele. Na medida em que ele for melhorando, ele também a gente tomar cuidado enquanto profissional de não assumir uma postura superprotetora e paternalista, Sim. né? Porque às vezes fica essa coisa assim, né? Que eu decido pelo meu paciente, mas eu vou olhar quais são os valores desse paciente, o que ele consegue agora, né? A gente às vezes construir um plano ali por etapas e também valorizar o que ele tem de recurso, de potencial, né? Então é claro que, né, nós vamos ficar ali poliana, né? Tomar cuidado com a positividade tóxica, mas já existe a corrente da psicologia positiva e da psiquiatria positiva. Então quando a gente fala em valorização da vida, é no cultivo de virtudes, né? Então existe ali a corrente que veio do Martin Seligman, né, da psicologia positiva e depois da psiquiatria positiva, que é justamente isso. Então, qual que é o antídoto para a desesperança, né, que é o maior fator de risco para o suicídio? A esperança. A esperança enquanto uma virtude que pode ser cultivada, treinada, né, mas é claro que eu vou, como profissional, precisar saber o melhor momento de oferecer aquilo, de propor aquilo para o paciente. Às vezes, numa primeira consulta, ele está derrotado, ele não consegue sair da cama. Mas eu não vou desistir, também me colocar no lugar de alguém que, ó, você vai fazer o que eu vou falar. Não, o que você consegue hoje? Né? Quando você estava bem, o que te fazia levantar? Quais são os seus sonhos? O que você tem de recurso? Para a gente poder valorizar também o aspecto saudável do paciente. Acho que quando a Manuela traz isso é importante até para quem lida com pessoas que têm sofrimento, com depressão, algo do tipo, porque fica assim, agora, né? Porque fica talvez isso, vamos, você tem que sair da cama, não, você tem que fazer aquilo, sabe, nesse encorajamento, mas que talvez, né, não é a hora e talvez é em excesso, porque pensa quando você traz isso para a pessoa, ela vai olhar para assim, nossa, eu estou derrotado mesmo, né? Porque eu não dou conta de fazer nem algo que essa pessoa pediu, uma coisinha, de levantar da cama e lavar uma louça, sabe assim? Então, é estar próximo, encorajar assim, mas na medida correta. Eu acho que, sabe, assim, e valorizar as pequenas coisas. Nossa, a pessoa levantou, sabe assim, aquela pessoa que acontece 3, 4, 5 dias sem tomar um banho, sabe assim, você chegar, nossa, tá tão cheirosa, sabe assim, essas valorizações E não pequenas. desistir, porque às vezes uma investida que você faz no momento que o paciente não está permeável àquilo, ou o amigo, o colega, eu escuto muito isso no cuidado. Às vezes vem um familiar, um amigo, não sei o que eu falo, não sei o que eu faço, né? Ó, você tá junto, já tá ótimo, não tem que dar solução pronta. Às vezes a gente vai lidar mesmo com a nossa onipotência, mas estar ao lado já é de enorme valor. Que a tendência é o afastamento, né? Não esquecer que continua sendo o seu amigo, né? Mesmo que eu com esse comportamento, continua sendo seu filho, continua sendo seu cônjuge, né? Não desistir, né? Porque eu acho que não abandonar, né? No sentido assim, não, essa proposta não vai funcionar agora, mas daqui a um tempo, né, eu posso propor de novo, ou isso aqui não funcionou, eu vou repensar, não no lugar de salvador, mas no lugar de estar com suporte, né, de vamos pensar. Doutora, deixa eu te perguntar, assim, você falou sobre a questão das doenças mentais, doenças diagnosticadas mesmo, né? Não só as alterações, mas doenças. Vamos supor aí, a gente falou da bipolaridade, você falou sobre hipomania, etc. A pessoa que tem esses transtornos diagnosticados, ela consegue se reconhecer doente? Ou normalmente outra pessoa, ela vai perceber aquilo e vai... Por que isso me gera dúvida? Porque diante de um contexto onde a gente percebe uma sociedade cada vez mais doente, por N motivos, por tudo isso que a gente está falando, né? Por um excesso de pressão
social, pela ausência de autocuidado, uma mudança de comportamento, etc. A pessoa que está doente, ela sabe, ela percebe que ela tem ali uma alteração de humor muito constante, que às vezes ela consegue se perceber doente. Depende. Nós vamos precisar olhar para dois conceitos chaves da psicopatologia, que é o insight e o juízo crítico de realidade, né? Então, quando é um primeiro evento, pensando às vezes até numa condição que é uma crise de pânico, a pessoa que tem um primeiro ataque de pânico, ela nunca passou por aquilo, às vezes ela nunca teve um contexto que alguém teve aquilo perto dela, ela tem certeza que ela está morrendo, né? Então faz parte do tratamento ensinar para ela que aquilo é um ataque de pânico, que não oferece maiores riscos, que vai passar, o que ela precisa fazer, porque só isso já diminui o sofrimento com o próximo evento. Que, né, enquanto o tratamento ainda não começou a fazer efeito, pode acontecer, mas já vai ser menos sofrido porque eu sei o nome, né? Então, assim, acho que depende muito se está começando, se é uma primeira crise, né? Se é uma primeira hipomania, por exemplo, ou se a pessoa já tem o diagnóstico e ela simplesmente está tendo uma agudização e uma recaída. Existem alguns transtornos em específico que vão alterar o insight e o juízo de realidade. Os transtornos psicóticos, como uma esquizofrenia, alteram o juízo de realidade. Então, muitas vezes a pessoa ela não consegue perceber, né, porque ela está com uma alteração de pensamento, ela está se sentindo perseguida, ela cindiu, né, com o senso dela mesma e com a noção de realidade. Então, nessas condições, os pacientes em crise, eles não vão perceber. Vão precisar de um familiar ali para, né, ou de um suporte para conduzir. E a questão do insight, né, que é essa consciência do adoecimento, isso pode variar, né, porque pode ter, assim, tanto num aspecto de defesa do indivíduo, de se recusar, de negar, né, buscar ajuda ou se colocar na condição de paciente, né, como, por exemplo, o paciente bipolar, que lida com essa questão das flutuações de humor, muitas vezes vai ser difícil para ele a eutimia, porque ele está tão acostumado a ficar com um humor elevado, mas isso trazendo um desequilíbrio que está consumindo muito ele, que às vezes usar o estabilizador de humor vai trazer ele para uma condição que ele não quer. Né? Por mais que seria o mais equilibrado, né? Muitas vezes ali ele vai negar a doença. Então, essa questão do insight pode flutuar também de paciente para paciente, né? Se é um quadro inicial ou se é algo que já aconteceu mais de uma vez e aí ele já tem mais informação, então ele já está mais muito motivado, né? E a gente sempre tenta psicoeducar, que psicoeducação é isso, é a gente poder falar para o paciente quais são os sintomas do transtorno, para ele perceber os sinais de quando a agudização está acontecendo. Então, para o paciente bipolar, a alteração do sono é uma das principais chaves. Se a pessoa dormir menos, liga o alerta, né? Porque mesmo o paciente que está recebendo cuidado, se ele for exposto a grandes expressões, ele pode ter crise. Entendi. Né? Então, por isso que essa questão da autonomia do sujeito e dele como autor, né, como ativo ali no processo de cuidado e de, né, dele mesmo. Mas, Nossa, assim, bem isso complexo. em condições ideais. Eu acho que, assim, trazendo um pouquinho para a psicologia também, né, a gente pensar a psiquiatria vai ter essa ligação, igual ela colocou, de todo esse contexto. E talvez ela também trate dentro da psiquiatria os transtornos de personalidade, porque ele traz alguns outros prejuízos, né, também. Os transtornos de personalidade, geralmente, eles geralmente eles não chegam tanto à terapia, dependendo, assim, né, do quão do tamanho da disfuncionalidade que ele traz, porque é aquele transtorno que a gente fala que ele é egocintônico. Por que eu estou trazendo isso? Porque a pessoa se identifica daquele jeito. Ela acha que ela é daquele jeito. Eu sou assim. É o famoso eu sou assim, eu digo assim, eu sempre, né? Ele não reconhece o prejuízo que vem a partir daquele modo de agir, a não ser que alguém chegue e fale, né? Acontece muito. Ou o chefe, isso, o chefe fala assim, ó, se você não mudar esses comportamentos e tal, a gente vai ter que te desligar da empresa. Nossa, mas olha, eu te entrego resultado, não sei o quê, né? Por que você vai me desligar da empresa? Porque ele não vê o prejuízo que ele causa ao entorno dele para ele entregar aqueles resultados, por exemplo. Então, assim, então, os transtornos que são egocintônicos, a gente tem do outro lado os
distônicos, né? Que aí a pessoa, quando tá com humor determinado, ela pode identificar passando. Não sou assim, Não. né? Isso aqui não é meu estado normal. Uhum. Então aí a gente vai para os outros transtornos, né? Toque, por O exemplo, né? A toque, pessoa tem uma compulsão. Ela não consegue mais fazer, mas ela tem consciência que aquilo está em distonia com ela, é ego distônico, Uhum. né? É muito difícil não fazer, mas ela reconhece que é um pensamento invasivo, que é um comportamento automático, então ela né? acaba identificando mais facilmente. Então os transtornos de personalidade têm essa maior dificuldade às Gente, vezes. com toda sinceridade. Eu não nasci pra atuar em nenhuma dessas áreas, que eu vou te falar, só de ouvir, né, André? Isso aqui, nossa, meu Deus, é bem, assim, desafiador, né, trabalhar nessa área, eu imagino. Porque Mas pra é gostoso. gente, porque pra gente, Gostoso nós no que bom somos sentido, óbvio, né? enfermeiros, Assim, a gente observa, percebe, encaminha, mas a gente não entra na profundidade de ouvir essa quantidade de coisas, de detalhes e tal. porque Então a é saúde bem mental ela desafiador, não é só biológica, sim. ela é social, Sim. né, ela E tem é o que você falou, você todo percebe a dor do outro, você também não pode entrar na dor do outro, senão você adoece, né? Então, faz sentido, inclusive, esses projetos que o pessoal tem falado de cuidar de quem cuida. Sim. Sim, Porque é desafiador, gente. é É importante. cuidador, E de eu reconhecer o meu limite, né? Então, ok, eu sou psiquiatra, mas às vezes eu não vou atender tudo. Às vezes vai ter determinado, né, sei lá, dependência química. Vou dar um exemplo, né? Não atendo, mas a pessoa chegou, eu vou encaminhar. Não, esse colega aqui, ele tem mais know-how, ele tem mais habilidade, às vezes para vai lidar. bater num ponto cego meu de alguma questão que, Entendi. né, eu ainda preciso trabalhar mais, né? Então, até Não para tem isso, da gente identificação. reconhecer o nosso limite, né? Mas para conseguir fazer uma escuta ativa e qualificada e direcionar aquele indivíduo, É. né? Eu acho que, falando agora, voltando para esse contexto geral, diante de tantos detalhes que vocês trouxeram, né, eu acho que, de repente, pelo menos o básico, a gente que não é psiquiatra, não é psicólogo, saber identificar o básico e saber contribuir com o mínimo ali, como você falou, da escutativa, se a gente puder fechar. Gente, passou rápido demais a conversa, viu? Vou querer que vocês voltem. Porque é tão gostoso, a psicologia foi igual com a doutora Melissa. Psicologia e psiquiatria é um assunto que você vai, né? E você quer continuar ouvindo. E estão convidados para retornar, por favor, para a gente continuar. Mas se a gente puder, porque como é um tema muito complexo, muito profundo e tal, eu gosto muito do padre Marcelo, ele teve depressão, ele fala assim, depressão é excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro, viva no presente, né? E ele fala o impacto que a atividade física teve na vida dele e tal. Para nós que não temos essa profundidade de conhecimento que vocês trazem, né? De saber identificar, de saber esse olhar, de entender a realidade da pessoa, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, uma orientação mesmo, de como, principalmente lembrando do mês de setembro, né, Setembro Amarelo, de como a gente pode contribuir na vida dessas pessoas, seja o adolescente que está lá na escola sofrendo bullying, ou em casa passando por algum momento de desafiador, né, de angústia, vendo os colegas numa situação às vezes que ele gostaria de estar e se sentindo inferiorizado, ou o próprio adulto que está passando por algum contexto também desafiador. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão se deparando com essa realidade, como nós podemos ajudar, já que é um contexto muito minucioso, uma linha muito tênue, para a gente que não somos profissionais especialistas, né? E também uma mensagem, se cada um puder deixar uma mensagem para aquela pessoa que está sofrendo, né? Uma para nós que não somos os profissionais especialistas e uma mensagem também para aquela pessoa que está sofrendo, para a gente fechar esse bate-papo de hoje, né, André? Em alto nível aí, deixando um gostinho de quero mais pro pessoal. Ó, né, assim, não tem receita de bolo, né? E acho que vai até parecer clichê, mas a gente valorizar o poder da escuta e do acolhimento, né? Eu gostei muito quando você propôs o tema do podcast, porque você já veio com acolhimento. O acolhimento é a chave, né? Então, assim, a gente se acolher, né, enquanto indivíduo, para poder
conseguir olhar para aquele ser humano que pode ser totalmente diferente de mim, né? Mas que eu vou ter abertura ali, né? Acho que tem até um psicanalista, não vou lembrar qual agora, né? Que ele fala muito assim, que quando a gente vai ouvir uma pessoa, a gente vai ouvir sem memória e sem desejo. Não sei se é o Bion, né? Então, sem memória, no sentido de eu realmente estou ali de coração aberto. Manuela, eu tenho uma história, né? Eu tenho vivências que às vezes no segundo momento eu posso até trazer para contribuir ali com aquela pessoa, se identificar comigo, mas num primeiro momento, sem memória, que eu vou ouvir a história dele com um interesse genuíno de estar ali, né? Ouvindo aquela narrativa de alguém que é único e especial. Então, só tem uma Luana, né? Que é enfermeira, que tem uma história, Legal. que tem uma família, né? Então, assim, de poder uma escuta singular, né? De poder ali me entregar eu falei sem memória e sem desejo. Então, o desejo é também se abster dessa expectativa. Não, você vai fazer tal coisa, né? Você vai tomar o chá X ou Y, não fica assim, não, né? Mas então é no sentido assim, de poder ir de uma forma mais aberta. Como que eu posso te ajudar, né? Ou, claro, numa condição mais aguda, quando a gente está falando de risco de suicídio, tem o Centro de Valorização da Vida, que é o 188, né? De dar essa informação, às vezes até de ligar, que às vezes a pessoa não está com força nem para isso. Então, é um trabalho, assim, né, de pessoas que foram treinadas para online também. Site cdv.org.br. né? Você pode fazer E de poder realmente, esse primeiro momento de escuta, porque às vezes é tão assustador que você nem escuta. Não, então já vamos marcar, né? Você vai muito ali para o prático e vamos marcar para o psicólogo, para o psiquiatra. Então, assim, escuta, né? Eu acho que a principal ferramenta é escutar e se interessar genuinamente. É um ser humano que está interessado por outro ser humano. Seja um ser humano interessado por outro ser humano. Eu escuto muito Né? falar, gente. Nossa, lindo isso que você trouxe, porque assim, me lembra, não sei se você já ouviu falar dela, da Louise Hay. Eu escuto muitas meditações dela Sim. e ela fala assim: por que você, se você tá doente, você já pensa na pior coisa possível? Ou por que você é tão duro com você mesmo? Por que você sempre exige tanto? Se for com o outro, se uma outra pessoa chegar para te procurar, você vai falar: fulano, não seja tão duro, calma, não vai ser nada. E com a gente mesmo, a gente é muito carrasco, né? A gente costuma, eu pelo menos eu sou, de se cobrar, de querer ali, né? Sempre fazer o máximo. Então, acho que isso que você trouxe me lembrou muito isso, de olhar um pouco para si também, né? De ter essa paciência, essa cautela, esse acolhimento, né? Acho que o acolhimento fala muito sobre isso, né? E considerar, acho que nem preciso falar muito mais, né? Mas assim, Falou muito bem. falou bem, é entender que do outro lado tem um indivíduo, tem uma subjetividade, né? Que é o que a Manuela trouxe. É ele, não sou eu que estou do outro lado, eu não estou de frente ao espelho. Então, respeitar o que essa pessoa traz. Ah, eu passei por tal situação, fiquei triste. Nossa, como que você ficou triste com isso? Sabe assim, às vezes a gente diminui, menospreza, diminui o que o outro sente diante de determinada situação. Muitos até questionam, falam assim, nossa, mas fulano passou por isso, tá bem. Imagina que a pessoa que já está sofrida, que já não está encontrando saída, que já está dolorida, que já está tendo prejuízo de escutar isso. Você acha que você vai estar ajudando realmente? Ou você vai estar colocando mais uma pá de cal em cima dela, tipo assim, realmente eu sou um fracasso, né? Então, sabe, porque às vezes a gente, na tentativa de pôr a pessoa para cima, a gente não percebe que a gente está deixando mais distante ela de uma ajuda, de uma melhora. Porque às vezes a gente não ser forte, a pessoa fica assim, forte aonde? Cadê minha força? Às vezes que ela precisa falar assim, então, o que você precisa? Você está se sentindo fraca? Ah, eu não estou dando conta de lidar com o meu trabalho, com a minha irmã, com o meu pai. Então, tá, mas o que está acontecendo então? Vamos procurar uma ajuda de alguém que possa talvez te, né, mais qualificado. Vamos ligar no CVV, vamos, sabe assim, então, porque às vezes não é por maldade, eu entendo isso. Às vezes na tentativa de pôr realmente a pessoa para cima, a gente acaba distanciando mais para baixo, porque ela já está num lugar que ela já tentou possivelmente usar a força dela para sair dali. Ela já buscou caminhos, ela já pensou em caminhos para achar a solução
e ela me encontrou. Então, assim, então talvez a gente precisa de ser esse cérebro auxiliar, esse coração auxiliar e de às vezes fazer uma tomada de decisão naquele momento que a pessoa não está dando conta de fazer e depois ela começa a andar com as próprias pernas, sabe? Assim, então às vezes a gente precisa de ser aquele que vai ligar para o CVV ou vai ligar no plano de saúde e vai, entendeu? Fazer esse primeiro passo. Perfeito. Vamos só valorizar, então, o telefone qualquer? 188. 188 e o... O site deles é cvv.org.br. Então, para você que está ouvindo aqui, se você puder colocar na tela para a gente, André, o telefone, para valorizar bastante aí o 188. 24 horas. O serviço São deles é profissionais 24 horas. preparados para o acolhimento. Eles, essa instituição já existe há mais de 60 anos. Né? Então é uma instituição já consolidada, sabe? E depois que eles passaram a fazer esse trabalho online, né, tem percebido assim, quanto mais as pessoas passaram a procurar. Porque às vezes a pessoa tem vergonha de falar. E às vezes ela consegue digitar, porque ela manda um e-mail, ela manda e a pessoa responde. Então ela consegue, sabe assim, se organizar melhor para colocar ali. Então, assim, às vezes é difícil falar. Porque, igual a Manuela falou, a primeira pessoa que escuta quando fala é a gente. E às vezes a gente, na hora que a gente fala, que a gente escuta, você dói, né? Então, às vezes a pessoa consegue escrever mais facilmente. Gente, foi muito legal essa conversa. Vocês trouxeram vários insights aqui, várias pontuações de extremo valor. Fica para mim, que estou ouvindo, tenho certeza que para cada um também, essa questão de quando a gente fala, a gente mesmo se ouve. Essa questão que você falou do próprio acolhimento, me marcou bem assim sua fala de agora. E acho que merece um retorno, por favor. A gente precisa se cuidar. A questão do autocuidado, a gente tem negligenciado sim, muitas vezes nessa correria. Eu falo por mim, né? Muita gente coloca tanta coisa na frente, né? E vai se deixando para depois. E eu falo, às vezes, coisa no dia a dia, no mais básico, no mais simples, né? De priorizar muito trabalho, e enfim, outras questões. É essa máquina aqui que vai. Né? A gente não precisa esperar adoecer para começar a se cuidar, né? E então é isso. Quero aproveitar a mensagem de vocês, agradecer super a presença e convidar o pessoal para seguir a página de vocês. Qual que é a página de vocês? Não, é Marcos Saúde em Movimento. E a sua? Manuela Psiquiatra. Doutora Manuela Psiquiatra, doutor Marcos Vinícius Psicólogo. Pessoal, muito obrigada por vocês, pela presença de quem está acompanhando aqui. Lá na página, na publicação, já veio um monte de maneira. Com certeza eu vou assistir. Já tem um monte de gente aqui assistindo, com certeza. E vou aguardar um próximo retorno para a gente bater mais um papo aí falando sobre saúde, falando sobre autocuidado. Muito obrigada. Voltaremos. Obrigado também pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui. Se inscreva no canal e eu te vejo na próxima quinta-feira no podcast Conexão Saúde Minha. Até lá!